Boa noite. Opa, boa noite, Juliana. Tá me ouvindo bem? Sim. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Boa noite. Por que vocês não habilitam a câmera? Para mim não ver vocês. Ah, professor. Não, né? Para vocês assistir a novela e me deixar aqui falando sozinho. Não. Funciona. Não, tá funciona. Quinta-feira é o dia da derrota. Por que dia da derrota? Já tá podre já. Ah, não. A cara já não tá boa. Não, né? Que isso. Nossa. Tem mais amanhã, né? Amanhã é um dia de trabalhar feliz, que é o último dia da semana. Posso. Resolver todas as broncas, atender telefone às 5h45 da tarde do chefe. Ah, delícia. Ah, coisa boa. Passou das 3, eu nem olho mais meu telefone amanhã. Fim de demência, uma hora dessa. Ah, passou das 3 da tarde amanhã, meu telefone já sai de perto de mim. É, não pode ser assim. Só no sábado de manhã eu vou ver ele. Então, gente, viram as notas lá? Já? Tudo postadinho, né? Ah, molezinha a primeira prova, né? Não tem como ser difícil. Tem que fazer todos assim. A próxima vai ser mais fácil ainda. Vai ser mais fácil, porque daí significa que vocês aprenderam bastante, né? E que o professor é gente boa. É, não, gente boa eu sou, né? Mas vocês também precisam estudar, fazer a parte de vocês, né? Cada um faz a sua parte, daí tá tudo tranquilo. Mas assim, só mais um minutinho aí pro pessoal entrar, faltam uns 4 aí. O Tyron já entrou? O Tyron fica me tirando, que ele tá sempre aqui no começo da aula, mas nunca aparece ele na minha tela aqui. Tá sempre me tirando. Vamos ver, ó, o Júlio já tá aí. E aí, professor? E Tive aí? que entrar pelo celular, pelo computador, tava travando tudo, acho que era a internet. O Zoom sempre trava no meu computador. Assim, No ó, celular pega bem? o Zoom? É o Zoom? É. Ah, cara, tu Eu sabe acho que é porque as outras aulas nunca travam. Tu sabe que eu já usei todos os outros aplicativos aí e o Zoom é o que eu acho melhor de todos. É o mais fácil, para mim, o mais ágil, funciona melhor, não tranca. Até as reuniões lá do escritório, a gente está fazendo tudo via Zoom, agora que a gente tem lá o Microsoft Teams lá pago lá pelo escritório, mas nós estamos trocando para o Zoom gratuito aí, que é melhor do que aquele. Ele lá trava demais para mim. Aquele. Esse aqui não, funciona bem. Não, engraçado que só no meu computador trava. Não consigo entrar no Zoom pelo computador que sai tudo falhado a voz, professor. No celular fica de boa, parece que vizinho. Também, né? O iPhone 11, né? Não vai ser bom. Ah, deve. Quem dera. O iPhone 11 Plus, né? Aí é fácil, né? Aí é fácil, né? Então, gente, só Não uma cheguei coisa. ainda lá. O Júlio já tá 12. É o 12, o iPhone 12. Gente, seguinte. Claro, antes do lançamento ele já tem. Ele é exclusivo, né? Exclusividade. Ele manda trazer, né? Ó, o pessoal da Apple lá já deixa um separado aqui pro Júlio. Se ele aprovar, Faça nós... propaganda, né? se o Júlio aprovar, nós lançamos. Se não, não lançamos. Deve. Tá. Pessoal, é o seguinte.
Creio que vocês não tenham dado uma olhada no plano de contas, né? No plano de contas, no plano de ensino. No plano de ensino. Tive eu olhando essa semana e eu percebi que eu acabei esquecendo de postar para vocês no dia 19, que era sábado, aquele material da aula virtual online mesmo, né? Aquela que, se a gente fosse presencial, eu ia deixar para vocês. Lembra que eu falei que ia deixar uns vídeos, umas coisas lá? Então, acabei passando batido. Peço desculpa aí para vocês, mas eu vou postar essa semana. Então, assim que vocês tiverem tempo, vocês acessem os vídeos que eu vou deixar lá. Por quê? São vídeos que tratam dessa estrutura do relatório de auditoria, explicações sobre isso, tá? Um materialzinho bem curtinho lá para vocês assistirem esses videozinhos aí na hora do almoço, né? Sim, em vez de ficar vendo o Instagram, né, e Facebook, dá uma olhadinha lá na nossa aula virtual. Não vou cobrar nada de vocês, tá? Porque, assim, vocês já estão cheios de coisa para fazer. Só fazendo a leitura do material e assistindo lá os videozinhos já vai ser bem bom e vai ajudar bastante para nossa aula aqui que trata sobre a estrutura do relatório de auditoria, os tipos de relatório de auditoria. Essa semana já devo estar disponibilizando aí, ou o final de semana, e depois vocês vão vendo isso aí, tá? Mas não deixem de ler, de ver os vídeos, não deixem de acessar lá a aula, porque é como se fosse a aula dada, tá? É mais tranquilinho, mas vai complementar essa nossa aula agora, essa parte do relatório de auditoria. Beleza? Então vamos lá para a chamada antes da gente começar a compartilhar as coisas aqui. A Alexia está aí. O Cleiton, cadê o Cleiton? Cleiton não está aí. Daniele está aí. Elisiane está aí. O Érico também não apareceu. O que está acontecendo com o Érico? Nunca vejo ele aí, sempre chega atrasado. A Ingrid não está aí. O Jackson está aí. Gessiele está aí. Juliana está aí. Júlio está aí. Maiara tá aí. Maísa tá aí. Não, Maísa não tá, é a Marília que tá. Marília tá aí, a Ramires tá aí. E o Tyron, cadê o Tyron? Esse iPhone aqui, ó, de quem é? É tu, Tyron? Tem um iPhone aqui. Não, do Júlio tá o nome do... Não, tá o nome do Júlio. Eu acho que é o Cleiton. Deixa eu ver. Não, o Cleiton acabou de entrar. Vamos ver se aparece. O Cleiton apareceu. A Maísa mandou dizer que é o iPhone. Ah, é? Então tá, beleza. Aqui não aparece o nome. Então, ela tá. falou no grupo ali. Tá faltando aí o nosso amigo Érico, a nossa amiga Ingrid e o nosso amigo Tyron. Certo? Alguém avisa para ele que eu já chamei ele e ele não apareceu. Porra, já mandou aqui até um áudio para mim no meu grupo, no meu celular. Então tá, vamos começar, gente? Começar mais cedo para terminar mais tarde. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Voltar aqui na nossa estrutura do relatório. Então, aula passada a gente iniciou a parte sobre relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, popularmente chamado de parecer do auditor independente ou parecer de auditoria. Antigamente esse era o nome, e a partir de 2016 houve uma mudança significativa na estrutura, no tamanho, na composição, né, desse parecer, e inclusive o nome passou a ser relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis. Certo? Ó, o Tyron já tá aí. Ô, professor, desculpa o atraso. Cheguei de serviço agora. Ah, tá me tirando, vice. Eu já, de pegar das 7h01, eu já perguntei se tu tava aí. Desculpa mesmo. Boa noite, Não, professor. tranquilo. Boa noite. Então, gente, show de bola. essa parte desse relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis é a parte mais importante de todo o trabalho da auditoria independente. Ou seja, é o resumo de todo o trabalho que ele faz numa empresa
vai estar ali nesse relatório, porque qual é o propósito dele? Emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. O propósito dele não é ficar ajustando demonstração contábil, não é montar, não é registrar atos e fatos contábeis, não é isso. O propósito dele é conferir e opinar. Ficou certo? Ok. Está errado? Vão ajustar ou não vão ajustar? Se não vão ajustar, eu vou opinar de um jeito. Se vão ajustar, eu vou opinar de outro. E essas opiniões, elas são dadas nesse relatório de auditoria, que é o relatório dos auditores sobre demonstrações contábeis ou parecer de auditoria. Tá? Então, essa é a parte mais importante. Todo o trabalho do auditor, às vezes de semanas numa empresa, de um ano inteiro numa empresa, se resume, às vezes, em 2, 3 páginas que vão acompanhar o conjunto das demonstrações contábeis. Igual eu mostrei para vocês na aula passada, aquele conjunto de demonstração contábil que estava publicado lá no jornal de uma empresa aí da região, e junto com a demonstração contábil acompanha o relatório de auditoria. O relatório de auditoria que está ali junto com a demonstração contábil tem o propósito de atestar a veracidade daqueles números, ou seja, opinar sobre a adequação ou não daquela informação ali. Então, por isso que ele é importante, porque ele vai representar para vocês que são o usuário daquela informação contábil, ele vai representar uma segurança de que aquele número ali eu posso confiar ou não, que aquele número está totalmente certo ou aquele número tem algum tipo de distorção, ou aquele número está totalmente distorcido. E aí, assim, qualquer tipo de análise que eu vou fazer em cima das demonstrações contábeis, elas vão ficar distorcidas se aqueles números estiverem errados. Ah, se tiver só alguma coisa errada, o analista que vai avaliar os números contábeis com base naquela informação, ele vai proceder, mesmo que seja um ajuste manual de um valor, para poder fazer esse cálculo de indicadores financeiros, por exemplo, de forma adequada. Mas ele está sabendo que aquilo lá, olha, esse número não é bem isso, o auditor está dizendo que tem uma distorção de tanto, então eu vou considerar isso para fazer os meus cálculos. Então ele não vai ser enganado, ludibriado, né, pela uma empresa que quer apresentar um balanço bonito, mas na verdade não tem nada de bonito no balanço. Então, para isso que serve a opinião do auditor. A gente viu que essa opinião ela tem 4 tipos. O relatório sem ressalva, que significa que não existe nenhum tipo de distorção relevante nas demonstrações contábeis. O auditor foi lá, fez o trabalho dele no ano inteiro, certo? Durante todo o período de trabalho foi avaliando as situações, ele teve evidência das situações, né? Ele teve segurança para formar uma opinião a respeito daquilo ali. E aí lá no final ele consegue opinar e dizer, ó, tá tudo ok. Não tem nenhum tipo de distorção relevante que vai causar um problema para vocês, usuários dessa informação contábil. Quando eu digo vocês, usuários, são os investidores, os bancos, fornecedores, clientes, né? Todos os terceiros que utilizam da informação contábil para tomar algum tipo de decisão, seja para vender, para comprar, para emprestar ou para investir nessa empresa, tá? Então, o auditor chega lá no final do ano e diz, ó, tá tudo ok, beleza, vocês podem confiar nesse número. Ele emite um relatório sem ressalva. Agora, o relatório com ressalva já indica que alguma coisa daquele número está errada. Não tudo, mas alguma coisa. Pode ser, por exemplo, um saldo a receber de cliente que não foi contabilizado uma expectativa de perda. Pode ser um estoque que não vai mais se realizar, né? Pega aí empresas que têm tipo estoques de produtos perecíveis, né? Ela tem que vender. Se não vender, esse estoque vai passar da data de validade, faz o quê? Tem que jogar fora. Se o auditor chega lá num trabalho de auditoria, faz uma revisão dos estoques e vê que parte dos estoques estão com data de validade vencido, mas está aqui fisicamente, existe? Existe, mas não vai se transformar em dinheiro. Se não vai se transformar em dinheiro, é despesa, tem que baixar, certo? E aí a empresa, não, mas nós não vamos baixar, porque nós vamos dar alguma destinação para isso, mas não tem destinação para algo que não tem realização financeira. É perda, né? É perda. Não quer baixar, não tem problema. O auditor vai opinar dizendo, tá tudo certo, menos o estoque que tem uma perda embutida nele no valor tal que não foi provisionado. Aí quem vai analisar a informação contábil vai ver que aquele número do estoque está errado. Qualquer tipo de análise que vão fazer em cima daquilo, vão considerar uma baixa no estoque e, consequentemente, se é uma perda, uma baixa no resultado do exercício e no patrimônio líquido. Então, quem está analisando vai fazer essas ponderações com base na opinião da auditoria. Agora o auditor foi um pouco mais severo. Ele emitiu uma opinião adversa. Significa dizer que
muitas coisas das demonstrações contábeis, ou seja, de forma generalizada, estão erradas, tá? Muitas coisas estão erradas. Que o auditor nem consegue ficar apontando, ó, tá errado aqui no cliente, tá errado aqui no estoque, tá errado no fornecedor, tá errado. Não, são tantas coisas distorcidas que se for para fazer todos os ajustes necessários, né, aquela informação patrimonial de ativos passivos e também de resultado, ela vai estar totalmente diferente. Então, ele diz que, olha, a minha opinião é adversa em relação à adequação a esses números que estão aqui, certo? E, por fim, ele pode emitir também uma opinião, ou, já que é uma abstenção de opinião, é não emitir uma opinião, né? É se abster de dar uma opinião sobre as demonstrações contábeis ou sobre alguma conta ou algum grupo de contas da demonstração contábil. Ou seja, o auditor se abstém de opinar, então ele emite um relatório com abstenção de opinião. Quando ele se abstém de opinar do todo, significa dizer que aquela contabilidade praticamente não serve para nada também. É quase que igual o adverso, né? Eu me abstenho de dar opinião sobre as demonstrações contábeis. Tá, mas por quê? Porque não me deram condições de fazer o trabalho, certo? Então, limitaram o meu trabalho, ou tudo aquilo que eu avalio, eu não consigo chegar numa conclusão. Ou seja, é mal elaborado. Eu não consigo nem dizer que existe uma distorção para dizer que está errado. Não. Eu começo a testar, começo a avaliar, mas eu não consigo chegar numa conclusão. Então, eu me abstenho de dar opinião por incerteza. Não tenho certeza. Então, eu não digo nem que está certo, nem que está errado. Mas, para bom entendedor, um relatório com abstenção de opinião, quando o auditor diz, não tenho certeza, não dá para dizer, é porque é bem provável que algo esteja errado. Porque quando está certo, o auditor consegue formar a opinião. Tá? E ele também pode se abster porque não deram condições de fazer o trabalho. Tipo, me contrataram para fazer um trabalho de auditoria aqui, mas não disponibilizaram toda a documentação necessária, não me deram acesso aos documentos que eu preciso, não permitiram que eu fizesse circularização de saldo com clientes, fornecedores, né? Restringiram parte do meu trabalho. Então, eu me abstenho de dar opinião. Então, esse é o quarto tipo de relatório. Um relatório com abstenção de opinião. Sobre o todo ou sobre partes. Tá? Sobre o todo significa que tudo está ruim. Sobre partes significa que é só uma parte. Eu não consegui avaliar tal coisa, então sobre aquilo eu não posso dizer que está certo. Tipo, um exemplo que às vezes acontece na prática. Muitas empresas às vezes deixam para contratar o serviço de auditoria lá no mês de fevereiro, março do ano seguinte, das demonstrações que eles querem auditar. Então, vamos supor aqui 2020. Em vez de fazer a contratação do trabalho de auditoria já no início do ano de 2020 ou em meados de 2020, para que o auditor venha programando o trabalho e venha executando alguns trabalhos no decorrer do ano, eles deixam para fazer essa contratação lá em fevereiro, março de 2020. Só que um dos trabalhos que a gente faz, principalmente em indústria e comércio, é a revisão da existência física dos estoques, que normalmente são itens relevantes no balanço. Então, se faz frequentemente contagens físicas no decorrer do exercício, 1, 2, 3, quanto achar que for necessário. Para quê? Para ter segurança de que aqueles estoques que estão contabilizados, eles existem, certo? Às vezes, em muitos casos, a gente faz a revisão lá no dia 31 de dezembro. Dia 31 para tudo e conta o estoque. Beleza, o auditor atesta que tem aquelas quantidades, depois ele faz o cálculo com o custo médio e chega lá naquele valor, ou custo integrado, que é o custo de produção, e chega naquele valor que está contabilizado no estoque. Ele tem uma evidência da existência daquilo, certo? Mas aquelas empresas que deixam para fazer a contratação depois, como é que o auditor vai emitir uma opinião de que o estoque em 31 de dezembro existia? A gente tem evidência de movimentação financeira, movimentação de documentos, nota fiscal de entrada, ordem de serviço de produção, nota fiscal de saída, tudo isso a gente tem. Mas é difícil tu recompor o estoque e dizer que está certo aquele número lá. Então, normalmente, quando isso acontece, nós auditores, nos abstemos de opinar quanto à certeza daquele número. Por quê? Porque a gente não fez o trabalho antes e não fez o trabalho em nenhum momento que nos desse segurança da existência daquilo ali. Tá? Então, a gente diz, olha, quanto aos estoques, nós não podemos opinar sobre as quantidades existentes na database, né? Aí, é claro, a gente normalmente tenta complementar isso, né? A gente até coloca aqui, realizamos testes em outros momentos e os controles indicam que existem estoques, certo?
Mas não naquele dia eu não posso dizer que sim. No outro dia eu testei e beleza. O mesmo controle daqui de dezembro é o controle daqui de março, e em março os controles e a contagem diz que tem. Aqui, para controlar, é a mesma coisa, só que eu não estou aqui para contar, então não posso dizer que existe, mas também não estou dizendo que é errado. Por quê? Porque eu tenho uma evidência em outro momento que me mostra que pode ser que tenha. Então eu me abstenho de dizer, ó, tá tudo certo, a quantidade tá certa. Me abstenho de opinar da quantidade. Mas existem outras evidências que mostram que os estoques existem. E aí o usuário da informação contábil que decida o que ele quer fazer. Se ele quer considerar que é 100% correto, quer confiar naquilo, ou vai pedir mais informação, né, para a empresa, para poder confiar nessas informações, ou simplesmente acata como correto ou errado. Aí é o usuário que decide. Então, esses são os 4 tipos de relatório. Esses relatórios, como a gente já viu, eles têm uma estrutura básica, né? Eles têm uma estrutura básica de parágrafos ou seções, né, que a gente chama, tá? Que são divididos praticamente em 5 parágrafos, que a gente já discutiu. O primeiro parágrafo, onde eu vou falar da minha opinião e eu vou estar fazendo a identificação da empresa e das demonstrações contábeis que eu auditei. Então, lá nos modelos que a gente tem de relatório, eu já vou abrir um modelo para mostrar para vocês, ele vai dizer o seguinte: nesse primeiro parágrafo, ou nessa primeira seção que a gente chama, o auditor vai dizer: examinamos as demonstrações contábeis da empresa X, relativos ao exercício X, certo? Quais demonstrações? Balanço patrimonial, DRE, DRA, DFC, certo? E DMPL. Essas demonstrações foram as demonstrações que foram avaliadas. E qual é a minha opinião? Tal. Então, o primeiro parágrafo vai tratar disso, da opinião e da identificação das demonstrações contábeis. O segundo parágrafo, ele vai tratar dos principais assuntos de auditoria. O que são principais assuntos de auditoria? São os assuntos mais relevantes do trabalho de auditoria em relação à empresa. Tipo, os assuntos mais relevantes numa indústria normalmente se tratam de estoques, né? Controle de produção, às vezes parcelamentos tributários, endividamento bancário. Esse tipo de coisa são os mais relevantes, né? Ou os mais preocupantes para o trabalho de auditoria e que se faz necessário fazer um comentário sobre isso e como foi mais ou menos o trabalho. Não é uma ressalva, gente. Não está dizendo que está errado. Só está dizendo que, olha, os principais assuntos de auditoria para essa empresa se relacionam com os estoques, com o endividamento, com os parcelamentos, para deixar, por exemplo, assim, o usuário da informação contábil ciente de que esses são pontos importantes para se analisar em qualquer tipo de análise, né? É obrigatório para todas as empresas? Não. Esses principais assuntos de auditoria, ele é obrigatório apenas para as empresas que estão inscritas na Bolsa de Valores, tá? As empresas que não estão inscritas na Bolsa de Valores, mesmo que elas sejam de grande porte, não precisam no relatório de auditoria ter menção de principais assuntos de auditoria, tá? Assis, Oi. como é que se define quais os principais assuntos para cada empresa? Em cada Tem empresa. algum lugar que tem uma regra? Não. Ou é analisando a empresa? Não. Isso é a essência do trabalho do auditor, ou seja, é o feeling do trabalho do auditor. Tu analisando a demonstração contábil de uma empresa, tu já vai por ali ver o que é mais importante analisar. Quando a gente planeja um trabalho de auditoria, tá? Olha, eu vou fazer uma proposta de trabalho para um cliente X. Normalmente, a gente pede os balancetes de verificação. Para quê? Para a gente dar uma olhada quais são as principais contas contábeis que tem, quais são os principais saldos, certo? Esses aí, com certeza, vão ser fatos dos principais assuntos de auditoria, entendeu? Então, normalmente aquilo que é de maior relevância no balanço, aquilo que às vezes é da atividade principal, ou um fato, assim, não recorrente, né, que eles chamam, não um fato comum que está acontecendo. Um exemplo para vocês. Não sei se já ouviram falar de uma tese tributária que muitas empresas estão ganhando aí, daquela de tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Muitas empresas entraram na justiça contra isso, pedindo
a composição desse crédito para a Receita Federal, alegando que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS, porque ICMS não é faturamento. E aí estava embutido no faturamento, calculava PIS e COFINS em cima do todo. ICMS é um imposto e não faturamento, então tinha que tirar fora. Então, muitas empresas ganharam isso. E agora está saindo as sentenças finais, o trânsito em julgado, né, que a gente chama, e a habilitação do crédito para fazer compensação desses créditos. Tem empresa que fatura 200 milhões num ano e ganhou de crédito 30, 40 milhões. Então, esse, com certeza, se fosse uma empresa inscrita na Bolsa de Valores, esse talvez seria um dos principais assuntos para se comentar. Porque, não é algo normal, é algo realmente relevante e que merece ser comentado, tá? Não estou dizendo que está errado o que a empresa fez, mas o auditor vai tratar como fato relevante e como um principal assunto de auditoria. Por quê? Por causa do valor, por causa da situação, o que eles vão fazer com esses créditos, como é que foi feita a escrituração contábil, tem empresa que está lançando tudo agora, tem empresa que está lançando na medida que consegue fazer a compensação. Isso é um principal assunto para se comentar, tá? Então, assim, tem um padrão? Não tem. Não tem. Vocês podem pegar, tem as resoluções do CFC, se eu não me engano, 570, 577, eu acho, que trata desse assunto aí. Não tem um modelo, tá lá escrito, que é o principal assunto que o auditor achar como relevante, que é bem subjetivo. É o auditor que vai definir. Então, nem todas as empresas têm esse parágrafo. Na regra geral, esse parágrafo é o segundo parágrafo ou a segunda seção no nosso relatório, tá? Mas nem todas têm. Nem todas estão obrigadas a ter. Só as sociedades inscritas na Bolsa de Valores. O terceiro parágrafo ou a terceira seção é uma seção que fala sobre informações complementares, como eu já expliquei para vocês. Aquelas empresas que publicam junto com a demonstração contábil outras coisas que não fazem parte do conjunto da demonstração contábil. Por quê? O auditor, ele tem responsabilidade sobre o conjunto das demonstrações contábeis e notas explicativas que acompanham o conjunto das demonstrações contábeis. Tudo que a empresa publicar junto com aquilo ali não é responsabilidade dele. Mas com essa mudança contábil aí que veio na estrutura do relatório desde 2016, eles botaram mais essa no do auditor, né? Não é tua responsabilidade, mas tu tem que dar uma olhadinha, né? Então, o auditor tem que fazer menção sobre o que é diferente do conjunto da demonstração contábil, que está sendo apresentada junto, que não é responsabilidade dele, mas ele tem que dar uma olhadinha para ver se está coerente, né? Então, ele precisa citar isso quando existe. Exemplo disso é relatório de administração, tá? Quando a empresa divulga relatório de administração, com projeções, com resultados, orçamentos futuros, isso, aquilo, indicadores de melhoria, tudo aquilo que é só um floreio para os acionistas, né? Para os acionistas encher os olhos, nossa, a empresa vai fazer tudo isso, né? Beleza. O auditor não tem a responsabilidade para avaliar se isso aí está certo. O que o auditor precisa fazer é a empresa dizer que, vai apurar X valores de lucros, né? E que os indicadores de liquidez dela são X, Y, Z, que os indicadores de endividamento, isso, aquilo, tal. Mas, assim, não estiver coerente com a informação que está divulgada na demonstração contábil, aí tu vai lá na demonstração contábil, tem patrimônio líquido negativo dos dois exercícios, né, que são comparáveis, né, prejuízo nos dois exercícios, um endividamento alto, esse tipo de coisa que não é condizente com aquilo que a empresa está divulgando. Por quê? O relatório da administração também não vai ficar falando mal deles mesmos, né? Eles administram a empresa, vão ficar falando mal deles. Mas, assim, também não pode falar tão bem a ponto de ficar totalmente em descompasso com o que está publicado ali. Então, o auditor tem que dar uma olhadinha nisso, né? Então, o que são esse parágrafo de informações que acompanham as demonstrações contábeis? É um parágrafo que o auditor vai citar, olha, junto com isso, a empresa está divulgando o relatório de administração, ou balanço social, ou balanço estatutário,
como é que eu falei para vocês, aquele da ANEEL lá, balanço regulatório, né? Tá divulgando junto com isso, que não é minha responsabilidade. E a gente só avaliou, leu e não viu nada assim tão fora da casinha, né? Então, eu tenho que fazer essa menção. Não é ressalva, é só uma menção. Depois disso, o parágrafo que define as responsabilidades da administração, ou seja, vai ter uma seção ali, um parágrafo, que vai estar escrito qual é a responsabilidade da administração perante o conjunto das demonstrações contábeis. A responsabilidade dela é elaborar isso, certo? Lembra que lá na prova tinha uma questão? Qual é a função do auditor? É opinar, mas tinha algumas questões que era elaborar as demonstrações contábeis, blá, 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 blá. Não, o auditor não elabora nada, ele pega pronto, tá? Pode até dar uma opinião lá, olha, isso eu acho que tu faz assim, dentro do que é correto, né? Mas ele não pode obrigar, ele não pode fazer e ele não elabora nada. Não é responsabilidade dele isso. Isso é responsabilidade da empresa, tá? Depois vem o parágrafo que define as responsabilidades do auditor. Então, agora vem, ó, qual é a minha responsabilidade perante o conjunto dessas demonstrações contábeis? Resumidamente, opinar sobre elas, tá? Resumidamente, opinar sobre elas. Então, esses são os 5 parágrafos básicos. Mas, como a gente falou, né? E se tiver ressalva? Opa, se tiver ressalva e tiver todos esses outros 5, já vai virar 6. A ressalva, ela entra entre o primeiro e o segundo parágrafo, certo? Então, aí se eu tiver mais que uma ressalva, bom, tu vai ter 2 parágrafos dentro de um parágrafo de ressalva, ou dentro de uma seção que será ressalva. Na verdade, é tratado tudo como um parágrafo. Tudo que é ressalva, se eu tiver 3, 4 ressalvas que eu abra parágrafos separados para escrever, tudo é tratado como um parágrafo ou uma seção, tá? Uma seção das ressalvas. Então, temos 5 como regra geral. Se tiver ressalva, já vamos ter 6, certo? Nós temos alguns outros parágrafos complementares, né? O das ressalvas, como eu falei para vocês, ó. O da abstenção de opinião ou da opinião adversa. Então, se a gente tem 5 parágrafos que é padrão, se tiver ressalva, abstenção ou opinião adversa, já vai virar 6 parágrafos. Ou se a gente tem 5 seções, nós vamos ter 6 seções. Ok. Ah, mas a minha empresa é uma empresa que não é inscrita na Bolsa de Valores. Então, eu não preciso ter esse parágrafo aqui. Beleza, tu não vai ter. Então, do 6, que seria o geral, voltou a ser 5. Ah, mas a minha empresa não tem nenhum tipo de informação que acompanhe a demonstração contábil. Opa, então, dos 5 que virou 6 com a ressalva, certo? Voltou a ser 5 porque não tinha os principais assuntos e volta a ser 4 porque não tem informações que acompanhem as demonstrações contábeis, certo? Então, aquilo que eu não tenho vai diminuindo o número de parágrafos. Então, não quer dizer que sempre um relatório de auditoria vai ter 5 parágrafos. Ele pode ter aqui, ó, se eu não tiver ressalva, não tiver parágrafo de principais assuntos e não tiver parágrafo de informações que acompanham as demonstrações contábeis, na verdade, nós vamos ter 1, 2, 3 parágrafos. É isso que nós vamos ter, certo? Ah, mas eu posso ter 4? Pode. Mas eu não tenho isso aqui e não tenho isso aqui. Como é que eu vou ter 4? Bom, nós temos outros parágrafos complementares. Por exemplo, além da ressalva, né, que eu falei, a gente pode ter um parágrafo sobre a continuidade operacional. Então, ó, quando existir incerteza de continuidade das atividades, deve ser mencionado nesse parágrafo. Ou seja, quando o auditor identificar lá no conjunto de demonstração contábil que existe um risco de continuidade, ele precisa abrir um parágrafo extra citando sobre essa incerteza de continuidade. Então, aumentou o número de parágrafos, tá? Como que ele vai identificar essa incerteza de continuidade? Ah, se a empresa tiver patrimônio líquido negativo, o que o patrimônio líquido negativo indica? Que se eu vender todos os ativos, pagar todos os meus passivos, falta dinheiro para pagar todos os passivos. Ou seja, os passivos são maiores que o ativo. Indicadores financeiros deficitários, ou seja, se a gente pegar os índices de liquidez, né, não tem liquidez para pagar, é muito passivo para pouco ativo, os índices de lucratividade já não são tão bons, os índices de endividamento são altos, quando a gente tem vários anos com prejuízos, tudo isso são indicadores de
risco de continuidade. E daí, quando isso acontecer, a gente tem que abrir um parágrafo extra. Podemos ter mais algum tipo de parágrafo extra? Podemos ter o parágrafo de ênfase. O que é ênfase? ênfase, como eu já expliquei para vocês, é chamar a atenção para algum fato. É um problema? Não. Não é ressalva, não é abstenção de opinião, não é opinião adversa. Ele é só um fato, tá? Um fato que talvez nem esteja ali contabilizado, mas que merece a atenção dos usuários da informação contábil. Então, o auditor abre um parágrafo de ênfase disso, dizendo, chamamos a atenção para o fato tal, 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 tal. E exige, né, que a empresa abra uma nota explicativa falando desse assunto, para que não fique omisso esse assunto. Então, um parágrafo de ênfase sempre vai estar referenciado a uma nota explicativa. Então, vai ter um parágrafo de ênfase dizendo, chamamos a atenção para o fato descrito na nota explicativa X, certo? Não é um problema, não é uma ressalva, mas ele quer que o usuário da informação contábil tenha atenção no assunto tal que está divulgado em algum lugar. Como eu falei para vocês, uma vez eu auditei uma empresa ali do grupo Eliane, e a Eliane estava sendo negociada junto com outra empresa, né? Essa empresa que eu auditava, ela era controlada pela Eliane, ou seja, a Eliane era a dona dela, certamente ia ter um tipo de impacto com essa operação que estava sendo feita. Iam fazer uma fusão entre a Porto Belo e a Eliane. Era isso que eles iam fazer. Com certeza ia ter impacto na gestão daquela outra empresa lá. Então, é importante que os usuários da informação daquela empresa saibam, olha, vai mudar a gestão. E vocês que estão aqui fornecendo, vendendo, emprestando, vocês têm que saber, porque pode ser que, corte isso de vocês, as coisas mudem para vocês. Podem se preparar, pode acontecer alguma coisa ruim, mas também pode acontecer alguma coisa boa. Mas fiquem atentos a esse fato, né? Já vão discutindo esse fato. Por exemplo, você fornecedor, não sai vendendo de qualquer jeito, né? Acontece às vezes assim, o fornecedor tem tanta confiança no cliente que às vezes encaminha a mercadoria e depois vai mandar a nota, que não era para acontecer, mas a gente sabe que às vezes acontece. Aí depois muda a gestão, muda isso, depois tem que sentar lá para negociar e cobrar isso aí. Então fique atento, né? Não é porque você vem tendo um procedimento que vai continuar sendo esse procedimento. Esse é o propósito do parágrafo de ênfase. Fazer com que o usuário enxergue que possa existir alguma coisa que pode afetar ele em algum momento, mas não agora. E ainda a gente tem o parágrafo de outros assuntos. Outros assuntos é assim, vai trazer fatos que não estão relacionados à ressalva, não estão relacionados à opinião, mas que são importantes divulgar. Exemplo, mudança de auditor. De 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, uma empresa listada lá na Bolsa de Valores tem que trocar seus auditores. Quando troca o auditor, no ano seguinte, o auditor que está fazendo o trabalho, ele vai citar que o ano anterior, que está ali comparado nas demonstrações contábeis, foi auditado por outro, não por mim, certo? E aí, tem ressalva ou não tem ressalva no seu relatório, ele também diz isso lá. Tipo, é só para fazer menção desse tipo de coisa. Normalmente outros assuntos entram lá, demonstração de valor adicionado, que é uma demonstração que não é obrigado para todas as empresas, ela também seguiu os mesmos critérios de avaliação lá das demais demonstrações contábeis. Beleza, vai para os outros assuntos. Então, a gente pode ter, né, mais alguns parágrafos além dos parágrafos básicos. Então, assim, nós temos na estrutura geral 5 parágrafos. Podemos ter até 9. Ou seja, nós podemos ter aqueles 5 mais esses 4 complementares que tem aqui. A gente pode ter parágrafo de ressalva, a gente pode ter parágrafo de continuidade, nós podemos ter parágrafo de ênfase, podemos ter parágrafo de outros assuntos. Então, a gente pode ter 9 parágrafos num relatório de auditoria, tá? É muito difícil ter tudo isso, tá? É muito difícil ter tudo isso, mas a gente pode ter. Então, dizer para vocês, qual é o primeiro parágrafo, qual é o segundo, qual é o terceiro? Bom, na estrutura básica, tá aqui. Primeiro é o da opinião. Segundo, principais assuntos. Terceiro, informações que acompanham as demonstrações. Agora, se eu for uma empresa que não estou obrigado a divulgar esse e não tenho isso, o meu segundo parágrafo já é praticamente o parágrafo que define a responsabilidade da empresa. E o terceiro que define a responsabilidade do auditor. E aí vamos ter só 3 parágrafos. Não tenho mais nada disso aqui? Beleza, só tenho 3 parágrafos. De 5 vira 3.
Então, Francis, oi. esses parágrafos, eles são identificados lá ou é só uma sequência lógica? Não, eles são identificados. Eu vou agora abrir para vocês. Já vou compartilhar, tá? Na apostila de vocês, isso deve estar lá, anexo B, C, D. Não, B, C, C1, C2, D. Então, no anexo B, que eu vou abrir aqui para vocês,